Oi gente, eu sou a Paty e hoje vou falar sobre os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare com outras 3 autoras, que são a Sarah Rose Brennan, a Maureen Johnson e a Robin Wasserman. Esse é um livro de contos que envolve o personagem do Simon após os acontecimentos da série dos Instrumentos Mortais. Então os contos seriam uma continuação da série que, se você ainda não leu, vai pegar vários spoilers. O Simon, como vimos no final dos Instrumentos Mortais, voltou a ser mundano e perdeu toda a sua memória sobre esse mundo dos Caçadores de Sombras. Mas ele recebe a oportunidade de ascender como um caçador de sombras e, consequentemente, recuperar toda a sua memória. E para isso ele vai ter que passar antes pela Academia dos Caçadores de Sombras, que é uma escola com o objetivo de formar novos caçadores, porque vários deles morreram durante a Guerra Maligna, então eles precisam urgentemente de novos membros. Então os contos estão em ordem cronológica desse tempo que o Simon passa na academia, que são de 2 anos, desde quando ele chega na academia até a sua ascensão como caçador de sombras. Então, se você ler os contos fora de ordem, você pode ficar um pouco perdido. São 10 histórias que envolvem personagens muito queridos, não só dos Instrumentos Mortais, mas também das Peças Infernais e dos Artifícios das Trevas, além de novos personagens que acabam te conquistando também. O Simon é o meu personagem favorito da série dos Instrumentos Mortais, então não há dúvida de que eu fiquei muito animada com essa leitura. O mais interessante do Simon nesse livro é que ele não tem a sua memória completa de tudo que aconteceu com ele. Ele lembra de algumas coisas e aos poucos os outros personagens ajudam ele a se lembrar de outras coisas também. E nós, leitores, vamos relembrando desses acontecimentos junto com o Simon. E eu achei que isso torna a leitura muito nostálgica e gostosa de acompanhar. Outra coisa interessante no personagem é que a gente vai acompanhando as angústias dele por não se lembrar desses acontecidos tão importantes. Todo mundo conhece ele, sabe que ele foi um herói, que foi um vampiro também. Então todo mundo na academia fica muito curioso a respeito disso. Então imagine a pressão que fica em cima dele, principalmente em relação aos seus amigos, que não vem a hora dele recuperar a memória e voltar a ser o Simon de antes. Por isso eu achei muito tocante os sentimentos dele em relação a isso, ele tentar explicar que não é mais aquele Simon de antes, principalmente para Izzy. O relacionamento deles ficou mais difícil de lidar e foi uma das coisas que eu mais gostei de acompanhar no livro também. Na academia, além do Simon aprender a lutar e aprender a ser um caçador de sombras, alguns personagens compartilham histórias do passado bem interessantes com o Simon. A maioria dos contos tem essas histórias do passado que são incríveis e foi outra coisa que eu gostei muito no livro. E o mais legal é que todas essas histórias ensinam alguma coisa para o Simon no qual ele está passando dificuldade naquele momento, como se fossem histórias com uma lição de moral, só que são histórias verdadeiras do mundo dos caçadores de sombras e com personagens que conhecemos. E isso deixa uma sintonia muito interessante durante a narrativa do livro. Outra coisa legal é que na academia o Simon acaba fazendo algumas amizades e o colega de quarto do Simon é o que mais se aproxima dele e é o mais querido também. Ele é um personagem muito simpático, com aquele humor muito parecido com o do Simon. Então eu achei que os dois combinaram muito e formaram uma dupla bem divertida. As histórias desses contos se passam antes dos Artifícios das Trevas, mas muitos personagens dessa trilogia acabam aparecendo aqui de forma muito importante. Então eu acho que é mais legal se você ler Dama da Meia-Noite antes de ler os contos, porque você fica mais inteirado sobre quem é esses personagens. Também aconselho vocês a lerem as Peças Infernais antes de ler os contos, porque os personagens dessa trilogia também aparecem aqui e acabam sendo bem importantes também. E eu surtei muito com isso, porque os personagens das Peças Infernais são muito queridos pra mim, então tudo que envolvia eles aqui eu gostei muito. E os personagens dos Instrumentos Mortais, é claro que aparecem muito também aqui, principalmente a Izzy, que eu acho que aparece em todos os contos, mas a Clary tá muito legal também, a relação dela com o Simon tá muito bonitinha, e as cenas do Jace com o Simon estão divertidíssimas, porque o Jace aproveita da perda de memória do Simon para inventar algumas coisas e ficou muito engraçado. O Alec e o Magnus têm um conto em especial envolvendo eles dois que é muito legal também. Então, como vocês devem perceber, o livro todo é um
fanservice, porque ele foi escrito para agradar os fãs de Cassandra Clare. Quem leu todos os livros dela vai aproveitar cada palavra desse livro, e foi o que aconteceu comigo, então eu tive uma experiência muito legal com esse livro. Porém, teve sim uma coisa que eu não curti, que foi o final do livro. Eu esperava bem mais do último conto e eu achei que as autoras apelaram muito no final. O livro estava muito bom, num ritmo tranquilo durante todos os contos, e daí no final acontece algo para chocar o leitor e eu acho que não precisava disso. Achei muito apelativo, sabe? Então foi a única coisa que não me agradou durante a leitura. Mas foi um livro muito bom. O Simon, como sempre, é um personagem incrível. E se você gosta desse universo dos Caçadores de Sombras, você precisa ler esse livro. Ele não pode faltar na sua estante. Tenho certeza que você vai amar também. E é isso, gente. Comente aqui embaixo se você já leu o livro e gostou do que eu falei sobre ele. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você for comprar o livro, aproveite e compre pelos links do canal que eu deixo na caixa de descrição. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir também. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal clicando nessa bolinha. E até o próximo vídeo. Tchau!